Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E já deixa seu bom dia aí no chat, dúvida também se tiver. E conta da onde você está assistindo o nosso programa, porque o Diego já está lá na redação de olho nos comentários. O que a gente vai falar hoje aqui com vocês? Hoje tem varejo, então vamos saber o comportamento do varejo nesse mês de março. Eu sempre falo nesse mês de março porque eu estou falando de IBGE e IBGE tem defasagem na divulgação dos dados. Então a gente está falando aqui todas as pesquisas do mês de março. Temos também China, finalmente eu vou conseguir cumprir essa dívida com vocês? Talvez, espero que sim, porque eu não quero entrar na inadimplência e nos gráficos que eu sempre coloco aqui. Mas tem também o fechamento da Bolsa, a gente vai passar pelos principais assuntos do dia. E antes de tudo isso, como sempre, a gente vai falar de agenda. Vamos ver o que já saiu, o que tem para sair aí no dia de hoje. Adianto que a agenda de hoje está recheada de balanços novamente. Então vamos lá, vamos para a agenda, porque antes da abertura já foi conhecido o resultado do Walmart e às 3 horas da manhã saiu tanto a produção industrial como o PIB do primeiro trimestre, leitura preliminar, primeira leitura no Reino Unido. Então, 2 indicadores importantes no Reino Unido. Em seguida, também foi conhecido na zona do euro o PIB e a produção industrial. Então, os 2 indicadores importantes também já divulgados na zona do euro. E a AIE publicou o seu relatório mensal, também ligado a energia e petróleo. Mas vamos seguir porque tem mais coisa na agenda. Às 8 horas da manhã saiu aqui no Brasil, às 8 não, né? Às 9 horas da manhã saiu o varejo restrito e ampliado. Esse dado a gente vai trazer com detalhes para vocês. E taxa de desemprego da OCDE também foi divulgada na França às 7 horas da manhã. Às 9h30 tem pedidos de auxílio-desemprego na semana até dia 10 de maio nos Estados Unidos. Lembrando que o mercado de trabalho lá está num papel central, está no olho ali, no holofote, no olho do furacão, eu ia falar, mas pega meio mal, né? Mas enfim, está nos holofotes, está ali bem no foco dos investidores, porque foi uma diretriz colocada pelo Fed para diminuir ou não a taxa de juros. Então essa é uma métrica que está sendo analisada de perto e por isso ganha relevância. Departamento do Trabalho lá nos Estados Unidos também divulgou às 9h30 índice de preços ao produtor, o famoso PPI, e seu núcleo. Então aqui preços ao produtor já foram conhecidos por lá e também as vendas no varejo de abril. Então Estados Unidos hoje tomando uma boa parte da agenda com divulgações, não são nem dirigentes do Fed, mas dados econômicos que estão saindo por lá. Como falei, dados econômicos que tendem a ganhar um pouco mais de peso, um pouco mais de relevância, sobretudo depois da indicação do Fed desse acompanhamento mais próximo, tanto da atividade econômica quanto do mercado de trabalho, e a inflação também não fica fora dessa. Mas vamos seguir aí pela agenda porque tem mais coisa. A agenda hoje tem 5 páginas, gente, então vou tentar até ser rápida aqui para não tomar muito tempo do programa. Tem índice de atividade industrial do Empire State nos Estados Unidos, uma medição do Fed de Nova York, já a medição de maio, e o presidente do Fed, aí sim, falei que não estava, mas está na agenda, né? Até aquele momento não estava. Mas Jerome Powell hoje fala numa conferência durante a manhã, né? Então ele já está falando. E se tiver algum ponto importante da fala do Powell, ou que é algo que mexa com os mercados, eu trago para vocês. Produção industrial de abril às 10h15 e índice das construtoras, de confiança, na verdade, das construtoras agorinha, às 11 horas da manhã. A segunda parte da agenda, ela tem alguns indicadores, mas o que ela mais tem é balanço. Então vamos para essa segunda parte já, para passar aqui rapidinho. Michael Barr fala hoje também, então o diretor do Fed fala hoje às 15 horas e tem decisão de política monetária no México. Já à noite, né, até por conta do fuso horário, no Japão também vai ser conhecido o PIB do primeiro trimestre, medição preliminar, e aí sim começam os balanços. Quem divulga balanço hoje depois do fechamento no Brasil? Banco do Brasil, BR Foods e tem mais gente, tem Cosan, tem CPFL, tem Cyrela e tem Marfrig. Então aí balanços também importantes, balanços de empresas grandes na nossa bolsa que devem também ficar nesse radar mais corporativo. Mas hoje quem rouba, né, a cena aqui no Brasil
é o varejo e daqui a pouco a gente vai falar dele, porque antes eu vou dar bom dia para o Diego, que já está lá na redação. Bom dia, Diego, como é que você está nessa manhã? Temos fechamento, mas parece que ontem teve uma escorregada no Ibovespa, né? Conta pra gente. Pois é, Débora. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Muitos bons dias hoje, gostei. Bom dia para nossa telespectadora fiel, diretamente da Serra Catarinense, que acredito que esteja congelante. Então, por favor, se agasalhe direitinho. Bom dia para o Guilherme Alan, um abraço para você, meu querido, um beijo no seu coração. Bom dia para o meu xará, Diego Berton, falando de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom dia para Yara Nunes, do Distrito Federal. Bom dia para Vilma, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Enfim, bom dia. Para o Ricardo, corintiano fiel, aqui também dando um bom dia para gente. Enfim, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Quinta-feira, reta final de semana, mas eu preciso de vários finais de semana seguidos, isto é, eu preciso de férias. Dito isso, vamos para o nosso fechamento de mercado dia de ontem. Depois de um dia de muita alegria e máximas históricas, o principal índice da B3 encerrou o dia de ontem no negativo. O Ibovespa fechou a quarta-feira com uma baixa de 0,39%, aos 422,84 pontos, uma perda de 540,27 pontos. Perdão, gente. Com isso, o dólar subiu, dessa vez com uma alta de 0,43%, batendo na casa dos R$ 5,63. Os nossos pesos pesados, bem, eles acabaram pesando no desempenho da Bolsa no dia de ontem. As ações da Petrobras caíram 0,68%, acompanhando a queda do preço do petróleo internacional. E os papéis da Vale também fecharam com baixa, no caso de 0,27%. No nosso Brasilzão, a temporada de balanços corporativos está chegando ao fim, o que, junto com a divulgação de dados econômicos, tem chamado bastante a atenção dos nossos investidores. No dia de ontem, um dado econômico que chamou a atenção foi o volume de serviços. Divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os serviços cresceram 0,3% em março, uma desaceleração em relação à alta de 0,9% observada em fevereiro. Em segundo plano, a estimativa preliminar do resultado primário das contas do governo federal em abril, feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também chamou a atenção. O levantamento aponta um superávit primário de 17,7 bilhões de reais no mês de abril de 2025. No acumulado no ano, o resultado primário apresenta um superávit de 73,9 bilhões de reais, isso ante um superávit de 34,3 bilhões no mesmo período de 2024. Em Wall Street, as bolsas fecharam sem direção única, com os agentes de olho tanto na viagem do Laranjal ao Oriente Médio, mas também nas declarações de dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O que chamou a atenção nessa viagem ao Oriente Médio foi um acordo com a Qatar Airways para a compra de Boeings e o anúncio de, aparentemente, 600 bilhões de dólares por parte da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Ainda assim, parece que isso não animou muitos investidores, Débora. Com isso, o Dow Jones caiu 0,21%, enquanto o S&P 500 avançou 0,7% e o Nasdaq subiu 0,72%. Débora? Vamos lá, né? Vamos entender o que quebrou o otimismo ontem aqui na Bolsa, porque na verdade não foi uma quebra de otimismo somente, né? Não foi só isso que aconteceu. Ontem a gente teve o que a gente chama de ajuste na Bolsa, ou realização de ganhos. A nossa Bolsa ela subiu por vários dias consecutivos e com isso ela foi renovando máximas, foi renovando topo. Quando isso acontece, já é esperado que em algum momento tenha ajuste, que as pessoas realizem os ganhos, como aconteceu com os bancos no dia anterior. Então, chega em um determinado patamar, que a gente chama de teto, os investidores vão olhar para aquele patamar e falar, bom, será que eu seguro mais um pouco? Ou será que eu vendo agora e realizo o que eu ganhei nesse período? Como eu sempre falo aqui, que esse dinheiro não tem nenhum compromisso com o fomento da nossa bolsa ou das nossas empresas ou do nosso país, ele quer mesmo é buscar o lucro ali no curto prazo, principalmente. Quando você tem esse movimento de muitas altas seguidas, chega num dado ponto que você sofre essa realização de ganhos. O que é isso? As pessoas vendem os ativos para realizar lucro e isso faz com que os preços comecem a cair. Isso foi o que a gente viu acontecer ontem na nossa bolsa. Mas tem uma série de outros fatores que a gente pode analisar junto a essa realização de ganhos. Porque esse foi o movimento principal, eu diria o principal condutor.
muitas empresas sendo realizadas, a bolsa de uma forma geral sendo realizada, e aí as pessoas vão embolsar esse lucro e quando voltar ali uma expectativa que ela caiu num piso interessante para se comprar, a gente tem o topo e o piso, tá? São dois pontos importantes, são quase patamares psicológicos, um para furar para cima e o outro para romper para baixo, né? São pontos que são difíceis de ter esse rompimento. Então, quando você chega naquele ponto, as pessoas realizam o ganho e esperam o ativo cair um pouco para voltar a comprar, para ficar nesse movimento de ganha e realiza, quando cai compra de novo e aí volta a subir. Então esse movimento é muito comum e já era esperado. O dólar, ele também teve uma valorização frente ao real por dois motivos. Um, por esse movimento de realização, que faz com que também recurso estrangeiro saia da bolsa. Lembrando que aí os últimos meses foram meses de muita entrada de recurso, um fluxo estrangeiro muito grande para buscar algumas barganhas, algumas oportunidades que tinham na nossa bolsa, ativos que estavam mais baratos mesmo. E aí com a volta do apetite pelo risco também nos Estados Unidos, por conta da diminuição da tensão da guerra comercial da China com os Estados Unidos, com a trégua dos 90 dias, o recurso também volta um pouco mais para lá, para buscar ganho no mercado estadunidense. Então a gente vê também essa saída de recurso não só pela realização, mas por essa busca de ganho fora do Brasil e principalmente nos Estados Unidos, que tinha aí sofrido muita instabilidade, muita incerteza nos últimos dias. Então são dois movimentos conjuntos também que levam o dólar a subir um pouquinho. Não foi uma alta tão preocupante, mas o dólar subiu um pouquinho. Hoje o movimento, se der tempo a gente vai mostrar para vocês, o movimento já está contrário. Então, para vocês verem mesmo que foi muito ligado a esses ajustes e essa realização de ganhos. E os juros, eles acabaram tendo uma leve alta ontem, apesar dos serviços terem ficado abaixo do esperado. E hoje o varejo, a gente vai ver daqui a pouco, eu nem vou dar spoiler, vou chamar daqui a pouco o Diego para contar disso. Mas hoje o mercado estava esperando os dados de varejo. Por quê? Os dados de indústria, varejo e também aí dos serviços mostram como é que está a nossa atividade econômica. Será que ela está aquecida? O que fez com que esses dados subissem? E isso leva, né, o mercado de juros também para determinados patamares, já que você tem, né, essa medição, né, de termômetro de atividade econômica dentro das pesquisas do IBGE, e os juros são uma forma de frear a atividade econômica. Então, se você tem se a gente tivesse, por exemplo, não foi o caso, mas uma atividade de serviços muito acima do esperado, vocês poderiam imaginar que os juros iam ter uma alta mais forte. Por quê? O mercado ia falar, olha, está muito aquecido, vai começar a trazer inflação, então vamos subir juros para frear isso. E aqui, gente, não é a minha cabeça, eu estou falando da cabeça do mercado até para a gente entender como essas dinâmicas funcionam para poder criticar, né? Então a gente tem que entender como essa cabeça funciona e como essas dinâmicas são dadas para a gente poder, inclusive, falar sobre elas e entender o que acontece ali no mercado financeiro. Então ontem o movimento foi de leve alta nos juros, mas não foi uma alta tão expressiva porque os serviços não surpreenderam. Mas agora a gente vai ver as expectativas do mercado para o varejo. Então, Diego, conta pra gente, porque eu não quis dar spoiler, hein? Vou deixar o Diego contar o que o mercado estava esperando para o setor de varejo no mês de março. Olha, Débora, a expectativa do mercado para o varejo no mês de março é de que as vendas do varejo restrito tenham subido 1% somente em março. Isso depois de uma alta mais tímida, de 0,5% em fevereiro. Tem gente mais pessimista, achando que pode até cair 0,4% e, por outro lado, uns mais animadinhos, prevendo um salto de 2%. Mas a aposta no meio do caminho é esse 1% mesmo. Agora, se a gente compara com março do ano passado, o papo muda um pouco. A expectativa é de uma queda de 0,6%. A estimativa é que, no acumulado do ano, ainda role um crescimento positivo. Nada espetacular, mas também não é para jogar a toalha. Março, por outro lado, deve vir com um sinal positivo, puxado por uma base econômica bem mais sólida, mas com algumas travas no caminho. Como sempre, né, Débora? Mas, afinal de contas, o mercado acertou ou errou? O mercado errou de novo, mas errou por pouco novamente. Não foi um erro tão grotesco, mas errou e errou para cima. De novo, o mercado estava projetando
um movimento mais forte no varejo, principalmente no varejo restrito, e esse movimento não aconteceu na magnitude que se esperava. O varejo cresceu sim, mas cresceu menos de 1%, que era a expectativa da média. O crescimento foi de 0,8% em março, atingiu o maior patamar da série aqui, esse ponto é importante, mas a gente começa a ter também alguns pontos de atenção. Mas o movimento ele foi bem diferente do que a gente viu acontecer no mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro ele tinha sido um pouco mais concentrado. O movimento de fevereiro ele tinha ficado concentrado em algumas atividades específicas que levaram o varejo para cima. Esse mês ele teve mais ali intercâmbio, um pouco mais de troca entre as atividades varejistas ou atividades comerciais. Né? Foi um pouco mais interseccional, então não foi uma coisa tão concentrada, foi mais difusa. E isso é importante até para ver onde o brasileiro está gastando, onde foi o maior volume de compras. E eu vou trazer para vocês, mas a maioria das atividades comerciais no mês de março subiram. Então não foi concentrado como no mês passado e tiveram recuperações que têm muito a ver com o calendário. Assim como nos serviços, o varejo também respondeu um pouco ali a calendário. Então vamos ver primeiro qual foi o comportamento do varejo aqui, pensando na variação mensal, na variação acumulada. De fevereiro para março, né? Não de março para fevereiro, pelo amor de Deus, de fevereiro para março, a gente teve a alta de 0,8%, como já contei para vocês, essa é a variação mensal, e o varejo ampliado, que considera algumas outras atividades, como construção, peças, veículos, subiu 1,9%. A expectativa do mercado era de 2,1% aqui. Então, os dois performaram abaixo da expectativa do mercado, mas tiveram alta em relação ao mês passado. Março, em relação a março de 2024, aí a coisa complica um pouco, porque o mês de março desse ano foi pior do que o mês de março do ano passado. Então, vocês já podem imaginar que o acumulado em 12 meses desacelerou, já que a gente trocou um mês de março que tinha tido uma alta maior por um mês de março que teve uma alta menor. A variação do varejo restrito foi 1% menor, né? Teve uma variação de 1% de queda em relação a março do ano passado, e o varejo ampliado uma queda de 1,2% em relação a março do ano passado. No acumulado de 2025, janeiro a março, alta de 1,2% no varejo restrito e 1,1% no ampliado, e os 12 meses com alta de 3,1%, desculpa aqui, engasguei, 3,1% no varejo restrito acumulado em 12 meses e 3% no ampliado. Agora eu vou trazer para vocês, eu trouxe só o gráfico do varejo restrito, que é até o mais olhado, porque a gente teve um comportamento importante no acumulado em 12 meses. Como eu falei, a gente está substituindo um mês de março que teve uma variação maior, por um mês de março com uma variação menor aqui no gráfico acumulado em 12 meses. Então, a gente esperava já que fosse ter desaceleração, mas olha que comportamento importante e interessante está tendo o varejo agora. A gente tem um varejo que sai lá de dezembro de 2023 com acumulado em 12 meses de 1,7%. E ele vai tendo uma alta bem relevante aí até julho, né, de 2024. Então, você tem esse movimento ascendente, então o varejo acelerando e tendo ali um pé no acelerador mesmo, as pessoas consumindo mais no varejo, o volume de vendas no varejo crescendo até que chega ali em 3,6%. Tem uma quedinha para agosto e depois o movimento é ascendente de novo. Então, a gente tem 3,9%, 4,1%, aí ele começa a andar um pouco de lado e começa a declinar nesse ano. Podem ver aí que de janeiro para março, a gente começa a ter declínio no volume acumulado em 12 meses. O que isso mostra para a gente? Que o varejo pode estar desacelerando. Por mais que a gente tenha tido alta, por mais que a gente tenha tido um comportamento positivo nos 12 meses e no ano, ele está tendo um comportamento positivo desacelerado em relação a meses anteriores. Isso pode trazer, né, um comportamento de desaceleração do varejo. As pessoas estão comprando, o volume está crescendo? Tá, mas não no mesmo ritmo que estava no passado. E isso acende alerta. Por quê? A gente tem taxa de juros subindo, que afeta varejo, a gente tem a inflação, que acaba até direcionando o varejo, porque entre comprar ali com a renda disponível, você pode optar por bens essenciais e não por todos os bens. Então, você pode deixar um bem considerado supérfluo ou que não tem uma necessidade primordial para depois. E isso começa a afetar o varejo. Então, a taxa de juros, ela tem um impacto muito grande no varejo.
E não é à toa que toda vez que sobe juros ou que a gente tem movimentação de juros, o setor de varejo é o primeiro a cair, por exemplo, em ativos financeiros. Porque o que se espera? Que as pessoas vão comprar menos porque vão ter menos crédito. Mas vamos ver essa variação por atividade, porque aí eu vou explicar o que levou esse comportamento também no mês. Vou começar pelo destaque: livros, jornais e papelaria, que subiram 28% nesse mês, o volume subiu bastante, mas no acumulado, olha como está lá, 5,9% de queda. Por que a gente tem isso nos livros, jornais e papelaria? Para quem lembra, no mês passado foi um dos destaques negativos do varejo, né? Tinha caído no mês passado quase 11% ali, então foi um mês muito ruim para livros, jornais e papelarias. O que tem em março que não tinha nos outros anos para levar as pessoas a comprarem livros, materiais aí ligados à papelaria? Volta às aulas. Até o calendário escolar ajudou muito para isso. Então você tem a compra aí de livros didáticos e outros itens de papelaria que acaba tendo uma sazonalidade, mas que teve aí um impulso e ajudou as atividades varejistas aí, né? O varejo geral foi uma atividade que ajudou bastante. Outra que ajudou bastante e que eu acho que vale a gente falar é equipamento e material de escritório. Equipamento e material de escritório, normalmente, né, tem uma sensibilidade maior a dólar. E a gente teve um dólar ali um pouco mais baixo no mês. E as pessoas ficam também esperando promoções, mas mais dólar aqui. E aí o que aconteceu? As pessoas estavam esperando um momento melhor para comprar esses itens, até para formar estoque. E quando o dólar deu uma trégua, deu uma baixada, você tem essa maior compra desses itens até para formar estoque ao preço de $1 mais baixo. Então esses itens aí de equipamento e material para escritório, principalmente eletrônicos, né, a gente tem aí essa maior sensibilidade e por isso também essa alta observada no varejo. Vamos pegar outro aqui para falar que eu acho interessante: móveis e eletrodomésticos. Móveis e eletrodomésticos tiveram queda no mês de março, 0,4% de queda, mas ainda estão no acumulado positivo. O que a gente tem que pensar? Essa desaceleração do acumulado em 12 meses do móveis e eletrodomésticos, que já pode estar acontecendo, e essa queda no mês. As pessoas estão comprando menos móveis e eletrodomésticos, porque móveis e eletrodomésticos, de uma forma geral, precisam de crédito. Não é um setor que nem hiper e supermercados, que as pessoas não se endividam para comprar. Normalmente se endividam para comprar móveis e eletrodomésticos. E com uma renda ali que pode estar indo mais para hiperes e supermercados e também, né, junto a isso, um crédito mais restrito, esse setor vai começar a sofrer e pode começar a trazer esse sinal de alerta também. No varejo ampliado, que subiu 1,9% aqui, a gente tem os veículos, motos e partes com alta de 1,7%. Esse dado até traz surpresa, porque também é um mercado mais sensível, um ramo mais sensível a crédito. E outro ponto que eu queria trazer aqui é hiper e supermercados que tinham tido queda e agora voltam a recuperar. Lembrando que esses hiper e supermercados normalmente são menos cíclicos. Eles são menos afetados por ciclos econômicos do que, por exemplo, móveis e eletrodomésticos. Então aqui, apesar da gente ter tido, né, um comportamento um pouco mais difuso mesmo, com vários setores subindo e não tão concentrado como no mês passado, tem alguns pontos que chamam a atenção até pelo fator mais sazonal, pelo calendário que mudou ali do ano passado para esse, principalmente em relação a calendário escolar e também a feriados, a outros pontos que ajudaram os serviços também, como por exemplo o carnaval ter caído em março, isso traz, né, alguma sazonalidade também, alguns gastos ali mais concentrados no mês, mas a gente não pode esquecer que a renda disponível da população também ajudou nesse comportamento, porque foi liberado o saque de FGTS e a gente teve também ajuste do mínimo no começo do ano. Isso também traz um fôlego ali para o varejo, já que as pessoas vão ter um pouco mais de renda para gastar com alguns itens e podem gastar nos serviços e acabar comprando alguma coisinha. O que preocupa é o momento que a gente começa a ter que escolher, né? Ou porque a inflação está consumindo e corroendo muito a renda, ou por qualquer outro motivo ligado à desaceleração econômica, seja massa salarial, desemprego, que o brasileiro entre naquela situação de ter que escolher entre
cortar o cabelo e comprar uma blusinha, entendeu? Então eu ia falar brusinha e aí saiu blusinha, saiu certo. Olha que coisa, mas vamos lá. Né? A gente começa a ter essa escolha. Não é o momento ainda, mas a gente já começa a ver alguns sinais da desaceleração, principalmente no crédito restritivo, aparecer aqui na pesquisa há alguns meses. Não é de hoje que a gente vê essa desaceleração acontecendo. Então temos que ficar de olho. Mas, Diego, conta pra gente. A gente tem uns minutinhos finais. Vamos falar de China, vamos aproveitar esses últimos minutos para cumprir a promessa para a nossa audiência, porque eu não quero ficar devendo para vocês. Então, vamos falar do encontro, dessa negociação aí entre o Brasil e a China. Vamos sim, Débora. Antes, eu lembro que antes da gente entrar no programa, eu até comentei com você, né, que eu acho que o Laranjinha lá de cima ficou com inveja do nosso presidente e decidiu fazer uma viagem para anunciar investimentos no país dele. Curiosa coincidência, né? Mas vamos lá. Bom, durante sua visita à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou aproximadamente 27 bilhões de reais em novos investimentos chineses no Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 12, por Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, logo após o encontro entre empresários dos dois países em Pequim. A comitiva brasileira chegou em peso lá em Pequim. 11 ministros, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e cerca de 200 empresários. O objetivo é bem claro: estreitar ainda mais os laços econômicos e diplomáticos com o gigante asiático. Antes de chegar à China, o Lula também passou pela Rússia, onde ele se reuniu com Vladimir Putin e defendeu um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Durante o Fórum Empresarial, já em Pequim, o Lula ressaltou a ascensão da China como investidor direto no Brasil. Em apenas 10 anos, o país saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de maiores parceiros comerciais. Hoje, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e o maior investidor asiático no país. Agora, falando dos investimentos propriamente ditos, gostaria de destacar alguns aqui. Entre os novos aportes anunciados estão os investimentos da montadora GWM, as fábricas de semicondutores da Lonces, nesse caso em São Paulo e em Manaus, a chegada da rede fast food Mitsue, a estreia do app de delivery Kita. Além disso, há expectativa de aportes em setores estratégicos como aviação, mineração e indústria farmacêutica. Olha, Débora, particularmente eu, Diego, tenho sentimentos mistos quanto a esses anúncios. Mas eu queria ouvir de você, Débora. A notícia é tão boa quanto alguns veículos de mídia fazem parecer? Olha, eu também tenho sentimentos mistos e aí eu tenho que falar, não sei qual é a opinião da nossa audiência, até peço que deixem a opinião de vocês, mas quando a gente olha principalmente aquela tabela, né, eu vou ser muito breve aqui porque eu tenho 1 minuto para falar de China, mas quando a gente vê aquela tabela dos investimentos, a gente vê um protagonismo nesses investimentos, mais ali no fast food, né, até que é um fast food que cresceu muito, né, ganhou um valor de mercado bem grande nos últimos tempos, tá ali concorrendo com Starbucks, enfim, é uma rede de fast food de bebidas. E aí a gente começa a ver a qualidade também desse investimento. Eu acho que mais do que o investimento, mas vai gerar emprego. Sim, vai gerar emprego. Mas qual é a qualidade, quais são os setores desse investimento? Porque vamos voltar lá para a tabela que tem ali o valor investido em bilhões ali em cada um. Quando a gente pega, né, o app de delivery, ele está com 5 bilhões. Né? A montadora de carros ainda vai lá, mas ainda são carros, né? Mas tem a parte elétrica, né? Sim, tem a parte elétrica, vai ter investimentos nessa parte, mas a gente ainda está falando de montadora de carros aqui, 6 bilhões. Né? Se a gente vai para bebidas e sorvetes, que é o fast food aqui, 3,2 bilhões. E aí a empresa de semicondutores, que poderia ali ter um valor mais, né, agregado, ser uma tecnologia, e aí também trago aquele ponto, a gente vai aprender a fazer essa tecnologia ou só vai produzir aqui? Né? Esse é um ponto de questionamento. O investimento é muito menor, né? 650 milhões. Então a gente vê, né, um montante desses 27 bi, um montante grande indo para indústrias aí de delivery, de sorvete, né? Tem também aquela de carregador de carros, né? Então a gente vê alguns setores, inclusive, conhecidos aqui no Brasil. Claro que na China isso pode ser diferente, mas aqui no Brasil, conhecidos até por precarização do trabalho, aplicativos de delivery. A gente está falando de fast food, né, que é ali um ramo alimentício que não é dos melhores. Então, quando a gente olha a qualidade, tudo bem que vai gerar emprego, tudo bem que é investimento aqui no país,
Mas mais que isso, né? Poderia ser um valor maior ali para os semicondutores, para a gente ter, né, essa base tecnológica aqui? Poderia, mas não é. Né? Eu tive que falar muito brevemente, mas queria deixar esse ponto de reflexão para vocês e até ouvir de vocês no chat, depois eu leio. Eu sempre leio o chat, então podem deixar a opinião de vocês, porque ela é muito bem-vinda. E agora, né, eu vou, antes de passar para o rolê, chamar vocês para se inscreverem na nossa aula que acontece hoje. Então, olha lá, 45 do segundo tempo. Entre em islmercado.com.br para garantir sua vaga, se é que você já não garantiu, para poder assistir a aula do GCE hoje com o Eduardo Moreira, porque as elites odeiam o povo brasileiro. Um tema interessantíssimo e que precisa aí ser discutido e que vai ser a aula magna da nossa segunda turma da pós-graduação do ICL. Então, uma aula aberta, né? Normalmente a aula magna é a primeira aula inaugural e você vai ter essa aula aberta, mas você precisa se inscrever no nosso link para ter acesso. E agora sim, eu passo para o rolê ICL na sequência, on time hoje, assim como a Chante, always on time, para Roberta Garcia e o Guga Noblar receberem vocês em mais que excelente companhia. Um beijo e até amanhã. Chegou o momento. Hoje, às 20 horas, vamos nos encontrar na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Vamos olhar de frente para a estrutura que impede o país de se desenvolver e entender como ela foi construída historicamente. Vou mandar o link para o seu e-mail e para o seu WhatsApp 1 hora antes da aula começar. Garanta o seu lugar. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.